pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa terceira aula da Lei Orgânica de Xangri-Lá. Nós vamos ver hoje do artigo 8º até o artigo 20. Na última aula foi um artigo só que era bem grande, mas agora são artigos menores e a gente vai passar bastante os artigos do 8º até o 20. Então, vamos lá, pessoal? Olha só, no artigo 8º fala que o município pode celebrar convênios com a União, o Estado e municípios para execução de suas leis, serviços e decisões, bem como para executar encargos análogos dessas esferas. Então, muitas vezes o município pode então celebrar convênios com outros órgãos da administração direta, tá certo? O parágrafo 1º fala que os convênios podem visar a realização de obras ou a exploração de serviços públicos de interesse comum. Aí pode ser, por exemplo, transporte público. Pode haver um convênio entre Capão e Xangri-Lá, que é o município vizinho Capão aqui, de que a mesma empresa faça então o transporte de ônibus entre dois municípios. Isso pode ser feito via convênio. Hoje é feito através da Metroplan, que é uma entidade estadual e tudo mais, mas poderia ser feito então um convênio entre os municípios para que fizesse essa contratação intermunicipal de transporte público ou coisa assim, entendeu? Então assim, poderia ser feito também na área de saúde, consórcio entre municípios, né, e tudo mais. Então assim, são várias formas de convênio que eu não vou estar citando aqui agora, mas que você pode imaginar assim, ó, basta você ter a seguinte visão assim, ó, os municípios se juntando pelo bem comum, ou município e estado se juntando pelo bem comum, ou município e governo federal se juntando pelo bem comum. Então pode ser feito então esses convênios para visar então realização de obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum entre os municípios ou entre municípios, estado, municípios e união, tá certo? Próximo. O parágrafo 2º fala: pode ainda o município, por meio de convênios ou consórcios com outras unidades federativas, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo os mesmos ser aprovados por lei dos municípios que dele participem. Então, assim, quando houver esse tipo de situação de municípios se unindo, por exemplo, né, vai ter que ter lei em cada município autorizando que isso aconteça, tá? Tá certo? Então, essas leis vão ser o município vai aprovar a sua própria lei, autorizando a fazer então esse consórcio com outro município ou então esse convênio com outro município, tá certo? Tudo mediante legislação aprovada pela Câmara de Vereadores, tá bom? O parágrafo 3º fala que é permitido delegar entre União, o Estado do Rio Grande do Sul e o município, também por convênio, serviços públicos de competência concorrente, assegurados os recursos necessários. Por exemplo, na área de saúde, né? Pode ser que a União não vai fazer um hospital dentro do município de Xangri-Lá, mas ela pode dar recursos para que Xangri-Lá atenda os pacientes ali, entendeu? Como, por exemplo, a saúde é uma competência concorrente entre União, Estado e municípios, o SUS pode mandar uma verba para ajudar a manter o posto 24 horas de Xangri-Lá, entendeu? É mais ou menos isso aqui que esse parágrafo está dizendo. Nós vamos ter uma verba federal, alguma coisa que vem lá do governo federal, para que ajude aqui o município, né, a manter os serviços que fazem parte então da competência concorrente entre União, Estados e municípios, tá certo? O artigo 9º fala que compete ainda ao município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles. Olha só, nós vamos falar aqui o que compete ao município, concorrente com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles. Não é uma competência exclusiva do município de Xangri-Lá. É uma competência que é do município, mas que também é do Estado ou da União, tá? Então vamos lá. O 1 fala: zelar pela saúde, bem-estar, higiene, segurança e assistência pública. E esse 1, obviamente, tu já deve estar imaginando que é competência de todos, né? Da União, do Estado e do município, tá? Porque isso aqui é uma coisa muito genérica, uma coisa bem assim, dia a dia mesmo, né? 2, promover o ensino, a educação e a cultura. Aí, claro, dependendo da esfera do ensino, pode ser federal, pode ser estadual,
e também o municipal, né, que normalmente o ensino municipal seriam as escolas de educação infantil e de ensino fundamental, normalmente o de nível médio é competência do Estado, e as faculdades, sendo federais, né, uma faculdade federal, seria então a competência da União. Existe também a faculdade estadual, né, a UERGS, mas assim, eu digo a competência em si, tá? Não que exista no município faculdades federais e faculdades estaduais. No município de Xangri-Lá, hoje, 2015, outubro de 2015, não existe nenhuma faculdade, nem federal e nem estadual. Mas, só colocando assim, promover o ensino. De repente, essa parte de promover o ensino pode não ter uma escola federal, uma escola estadual em Xangri-Lá. Tem escola estadual em Xangri-Lá que é do ensino médio. Mas assim, a escola estadual do ensino médio tem as escolas municipais, que são de ensino fundamental e educação infantil. Não tem nada, nenhuma escola federal no município em atividade hoje, outubro de 2015. Porém, pode vir verbas da União e do Estado que ajude então a manter essa educação em atividade no município. Tá certo? 3. Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de exaustão e erosão dos solos. Isso aqui, é claro que vai haver então essa fiscalização, né, ambiental e tudo mais, para ver se o solo está sendo bem utilizado no município, né? Até para quê? Porque é necessário que se evite então as erosões e tudo mais que danifiquem o nosso solo do município, certo? 4. Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos. Certo, o município, surgiu a necessidade de se abrir uma rua aqui, aí bem onde tem um terreno baldio, ele vai desapropria aquele terreno baldio e vai abrir uma rua ali. E aí ele vai também ser responsável pela conservação dessas ruas. A parte de abrir ruas é então criar rua onde não existe. Agora conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos seria o quê? Conservar as ruas é o quê? Tapar os buracos, né? Colocar a sinalização. E aqui, então, determinar a execução de serviços públicos seria, então, capinar a rua quando cria mato, pintar o cordão da calçada, cortar a grama do canteiro central, pintar o canteiro central, faixa de segurança, quebra-mola e tudo mais. Então, tudo entra nesse item 4 aqui. O 5 fala promover a defesa sanitária vegetal e animal, a extinção de insetos e animais daninhos, certo? Então, isso aqui a vigilância sanitária vai cuidar. Se o terreno que tiver pulga, se tiver, na casa das pessoas mesmo, né? Pode haver pulgas, pode haver qualquer inseto daninho, né? O mosquito da dengue, né? Tem várias maneiras tem vários tipos de insetos ou animais ou coisa assim que causa danos à população, causa, né? Por exemplo, cobras, né? Então, isso tudo o município vai ser responsável por cuidar então dessa parte aqui, né? Vai defender a defesa sanitária, né, então, da população, dos moradores, onde houver então uma situação de perigo ou de iminente vulnerabilidade para alguma doença, como no caso da dengue, por exemplo, o município vai agir então com detetização, com controle de pragas e tudo mais, tá certo? Próximo. 6º. O inciso 6º fala assim: proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Certo? Isso aqui então pode ver que é bem genérico mesmo, né? Aí pode ter documentos ali do tempo que Xangri-Lá nem era Xangri-Lá ainda, as paisagens naturais, no caso as nossas dunas ali, né? E tudo, vocês podem ver na beira-mar ali de Xangri-Lá, quem não conhece. É cheio de dunas ali na beira-mar, isso aí tudo faz parte da paisagem natural. E tudo isso, o município, sítio arqueológico, não tenho conhecimento se tem algum em Xangri-Lá, mas não deve ter. Mas mesmo assim, havendo, né, já está aqui previsto na lei que vai ser, então, a competência concorrente do município, do Estado, da União, de cuidar, então, desses tipos de bens aqui do município, tá certo? O 7 vai dizer assim: impedir a evasão de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Claro, aquilo que for de valor histórico, artístico ou cultural do município vai permanecer no município. O município vai se esforçar então para manter aqui em Xangri-Lá, certo?
O inciso 8 fala assim: amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do município. Aí, através dos agentes comunitários de saúde ali, né? Então, por exemplo, a estratégia de saúde da família, o ESF, né? Nós temos em Rainha do Mar, temos no bairro Guará, temos no centro, temos na Figueirinha, né? Aqui no município, tá abrindo uma UPA lá no bairro Marina e tudo mais. Então, assim, essa parte do amparo à maternidade e à infância, o município já tem que cuidar, então, né? Todas as pessoas que estiverem em situação de vulnerabilidade, o município vai fazer essas coordenação, orientação, né? E tudo mais relacionado a isso para que as pessoas possam estar bem amparadas, especialmente as gestantes ali, né? As crianças pequenas, primeira infância, tudo isso o município vai dar todo um apoio, uma atenção, né, para que não ocorra nenhum tipo de problema com essas crianças, com essas gestantes e esses desvalidos em geral, tá certo? O inciso 9 fala que estimular a educação e a prática desportiva, obviamente, as próprias escolas do município já vão então fazer esse estímulo, né? O 10 vai falar no 9 aqui também, não só as escolas, mas também Secretaria de Turismo, através do setor do departamento ali de desporto e tudo mais, vai promover campeonatos e tudo mais, mesmo fora das escolas, também vai haver esse estímulo à educação e prática esportiva do município, tá? O 10 fala proteger a juventude contra toda a exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual. É o apoio aos nossos jovens, né? Normalmente é feito isso pelas nossas escolas, pelo Conselho Tutelar e tudo mais. Vai tá protegendo então esses jovens contra essas situações de vulnerabilidade. Tá certo? O 11 vai dizer tomar medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. Isso aqui também é os ESF mesmo dos bairros que vão fazer essa parte aqui, o próprio posto 24 horas com distribuição então de preservativos, que é uma coisa que também vem do governo federal. Então, como nós estamos falando aqui de competências concorrentes, quer dizer que o município vai promover essas ações, mas também o governo federal, o governo estadual vai estar apoiando para que o município possa implementar isso de uma maneira eficiente. Então, por exemplo, impeça propagações de doenças transmissíveis. De que forma isso? O uso da camisinha, por exemplo. Então, se tu for em qualquer posto de saúde do município, vai estar lá uma caixa cheia de camisinha, com camisinha à vontade para qualquer pessoa, né? Para que a pessoa possa utilizar esse preservativo e conservar a sua saúde no ato sexual, né? E tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidez infantis. Isso aí é feito nos ESF através dos agentes comunitários de saúde, tá? 12 fala incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades que visem o desenvolvimento econômico. Obviamente isso aqui só traz benefícios para o município também, tá? O 13, fiscalizar a produção, a conservação, o transporte e o comércio de gêneros alimentícios destinados ao consumo público. Então, tudo isso, né, a produção, conservação e transporte, o comércio de gêneros alimentícios, a própria vigilância sanitária vai fazer, então, esse tipo de fiscalização para que não haja nenhum tipo de irregularidade ou os alimentos estejam em condições, então, para o consumo humano, né, para o consumo da população. O 14 fala regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições Federais e Estadual. Então, tudo que não for vedado pela Constituição Estadual, o município vai regulamentar e vai exercer outras atribuições dessas naturezas de coisas que não estão previstas aqui claramente, né? Vocês podem ver que é um rol exemplificativo e aqui deixem aberto para praticamente qualquer outra coisa, né? Desde que então não seja vedado pela Constituição Federal e Estadual, tá? O artigo 10, ele vai dizer que são tributos de competência municipal, imposto sobre, olha os impostos, ó, propriedade predial territorial urbana, é o famoso IPTU, tá? É o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direito à sua aquisição.
Isso aqui é o ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Então são nesses casos aqui, sendo intervivos, né, por ato oneroso, ou seja, tem que ter custado dinheiro entre as partes, né, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, quando for no caso de integralização de capital, por exemplo, né, bem como cessão de direito à sua aquisição. Então, assim, isso aqui é o ITBI, é o outro imposto municipal. Então, IPTU, ITBI, né? O C foi suprimido, então não nos interessa saber. O D, serviços de qualquer natureza, exceto os de competência estadual definidos em lei complementar federal. Então, é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A pessoa que é prestadora de um serviço no município, ela vai emitir nota daquele serviço e ela vai pagar uma porcentagem disso, lá, um valor em forma de imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISSQN, tá? Aí taxas, né? Taxas daí pode ser diversas taxas, né? O 3, contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria é o seguinte, eu tenho minha casa e ela está numa rua de paralelepípedo, e o município fala assim, ó, vou asfaltar aí a tua rua, vai valorizar o teu imóvel, mas para isso tu vai dar uma contrapartida de contribuição de melhoria. O município pode então cobrar uma contribuição de melhoria porque ele fez coisas que valorizaram o meu imóvel. Não é usual, mas está previsto em lei, tá? Contribuição de iluminação pública. Normalmente essa contribuição de iluminação pública você vê na própria conta de energia, tá ali taxa, tarifa de iluminação pública, não sei o que, vem assim. Então, onde passa a rede de iluminação pública é cobrado das pessoas, então, essa taxa de iluminação pública, né? Tá certo? Parágrafo único. A criação, implementação e cobrança dos tributos de competência local obedecerão aos princípios e aos preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Então, obviamente, assim como toda a lei orgânica do município e toda a Constituição do Estado, tudo na lei orgânica e tudo na Constituição do Estado precisam obedecer o que está na Constituição Federal, por questão de hierarquia de normas do ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal precisa estar apoiando, digamos assim, estar de acordo com aquilo que o município resolver fazer, em qualquer área, não só nessa aqui, tá certo? Próximo. Artigo 11, fala que são isentos de tributos, IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, taxas e contribuições de melhorias, os detentores do domínio, a qualquer título, de um único imóvel residencial e que percebam a título de aposentadoria e ou pensão e renda familiar de igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então isso aqui é isenção de IPTU. O que a pessoa precisa ter? Precisa receber um benefício do INSS de pensão ou aposentadoria. Esse benefício não pode ultrapassar 2 salários mínimos, pode ser exato 2 salários mínimos, mas não pode ser nem um centavo a mais do que 2 salários mínimos. E ele tem que, no caso, todo ano ele vai lá e faz o recadastramento para isenção de IPTU. Ele tem que ter apenas um imóvel no município e esse imóvel tem que ser usado exclusivamente para uso residencial. Não vai a pessoa ter um salão de beleza embaixo e a casa em cima e querer isenção. O salão de beleza já é considerado, então, mas não é meu, é só alugo. Então, alugou já é uma fonte de renda. Então, não pode haver nenhum tipo de atividade de serviço ou comercial naquele imóvel. Então, o imóvel tem que ser somente para fins residenciais, único imóvel no município. A pessoa precisa ganhar no máximo 2 salários mínimos cravado, não pode ter um centavo a mais, né? E ela tem que ser então aposentada ou pensionista do INSS ou de qualquer outro, pode ser IP, pode ser qualquer outra forma de aposentadoria ou pensão, tá certo? Próximo. O parágrafo 1º. Para efeitos desse artigo, entende-se como residencial o imóvel utilizado pelo beneficiário para sua residência e de sua família, com âmbito definitivo. Ou seja, com âmbito definitivo. Veranista não entra. Então, o que acontece? Aqui em Xangri-Lá é uma cidade de praia, então tem muito veranista. Aí às vezes pode vir algum veranista ali e pedir a isenção de IPTU, dizendo, o meu único imóvel para fins residenciais,
eu sou pensionista e ganho menos de 2 salários mínimos por mês. Só que não é com ânimo definitivo, é uma residência transitória, né? Então já houve casos ali no município de pessoas pedirem isenção e ser negado porque a pessoa era veranista, a pessoa não mora ali de fato, ela só estava ali na época de veraneio. Então, nesse caso, a pessoa então precisa, né, para efeitos desse artigo, entende-se como residencial o imóvel utilizado pelo beneficiário para sua residência e de sua família com ânimo definitivo. Então, não pode ser veranista, tem que ser morador o ano todo, tá? Parágrafo 2º. É concedida a remissão de todo e qualquer débito aos beneficiários da isenção de que trata o presente artigo. Ou seja, se a pessoa já tem aberto lá vários anos de IPTU em aberto, ela pode então pedir a remissão de débitos, né, dos anos anteriores também. Ela pode pedir, solicita isenção de IPTU para o ano de 2016 e todos os retroativos, né? E aí pode ser então, de acordo com esse parágrafo 2º, remido, né? No caso, pode ser feita a remissão de todos os débitos anteriores de IPTU, tá certo? Também estão isentos os munícipes sem condições socioeconômicas e que percebam renda familiar mensal no valor igual ou inferior a 2 salários mínimos, comprovados pelo órgão municipal competente. Então pode haver também a comprovação, né, no valor igual ou inferior a 2 salários mínimos, né, que seja comprovado então pelo órgão municipal competente, pode então também ser isento, tá certo? Artigo 12. Pertence ainda ao município a participação no produto da arrecadação dos impostos da União e do Estado prevista na Constituição Federal e outros recursos que lhe sejam conferidos. Então, alguns impostos federais e estaduais vêm uma fatia para o município. Então, isso aqui então, é o que está dizendo nesse artigo. Pertence ainda ao município a participação no produto da arrecadação dos impostos da União e do Estado. Por exemplo, o IPVA, o valor do IPVA que é pago por um veículo, metade disso vem para o município onde está registrada a placa. Tá? Então, por exemplo, né, o IPVA vem 50%. Aí pode ter outros impostos ali, federais, né, ou estaduais, que vem também uma fatia para o município. Eu estou dando o exemplo do IPVA, mas cada imposto ele vem uma fatia, né? Não sei se todos, mas alguns pelo menos vêm então essa fatia para o município para ajudar então na arrecadação do município, certo? Artigo 13. Ao município é vedado. O que é proibido agora ao município? Vedado é proibido, tá? Vamos lá. 1. Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade ou contratado para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Obviamente, né, no tempo de campanha política, vamos supor que um prefeito esteja concorrendo ali à reeleição ou que um secretário esteja apoiando um candidato a vereador, alguma coisa assim, e aí resolve pegar ali o carro do município e botar um alto-falante em cima e vai sair, né? Então, fazendo propaganda político-partidária. Obviamente, isso é uma ilegalidade, além de ser imoral também, né? Então, não pode, tá? Proibido ao município isso aí. O 2 fala estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. O Estado é laico, né? O Estado... tem gente que diz, né, que antigamente, né, nas antigas constituições, os antigos ainda dizem que o Brasil é um país católico, a religião oficial do Brasil é a católica. Não existe mais isso, tá, pessoal? O Brasil é um Estado laico, o Brasil não tem uma religião oficial. Qualquer religião no Brasil é respeitada igualmente entre todas, tá? Então, assim, o município, né, de Xangri-Lá não pode, então, se envolver em questões religiosas, né? No caso, existem as questões dos convênios, né? Pode haver um convênio, alguma coisa para prestação de algum tipo de serviço, mas não relação de dependência ou aliança, tá? O inciso 3 fala contrair empréstimo externo sem prévia autorização da Câmara Municipal. Claro, se o município vai pedir um empréstimo, os vereadores vão ter que aprovar. Tá? 4. Instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Claro, se a alíquota do IPTU é 3% para terreno, 1% para imóvel construído, não vai daqui a pouco o município, sem que tenha uma lei, nada, o prefeito vai lá via decreto ou sei lá o que,
E fala que a partir de agora a alíquota para imóvel construído é 2% e para terreno é 5%. Não, não pode. Isso aqui tudo tem que passar pela Câmara de Vereadores e tem que ser lei, tá? 5 fala destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, se houver uma instituição privada com fins lucrativos, o município não pode destinar recursos públicos, né, para auxílios ou subvenções, tá? O capítulo 3 vai falar dos direitos individuais e coletivos. Isso aqui tem na Constituição Federal, mas o município tem alguns aqui que a maioria deles então reafirma aquilo que está na Constituição ou amplia o que está na Constituição. Vamos lá, 14. O município garantirá a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivas mencionados nas Constituições Federal e Estadual. Tá certo? É isso aí. É como eu disse, né? Já tem na Constituição Federal, tem na Constituição Estadual, e o município já só está então garantindo a imediata e plena efetividade desses. Então vamos só ver o que diz agora nos próximos. Artigo 15 fala: ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, orientação sexual, estado civil, religião, trabalho, convicções políticas, deficiências físicas ou mentais, apenados ou qualquer outra condição social. Então, o artigo 15 é o que a gente vê todo dia na mídia, né? A questão das igualdades entre as pessoas, não importando raça, credo, religião, cor da pele e tudo mais, né? Então o artigo 15 é bem batido, é só tu ligar a TV, tu vai ver que seguidamente está então alguém defendendo os direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos dos deficientes físicos, direitos dos obesos, e aí por aí vai, né? O artigo 15 então é o que digamos que está na moda hoje em dia, né? E não deveria nunca sair de moda, inclusive, porque é muito importante que todos sejam então respeitados, independente de suas opções ou de suas características físicas, tá? O 16 fala: o município estabelecerá em lei, dentro do seu âmbito de competência, sanções de natureza administrativa para quem descumprir o disposto no artigo anterior. Obviamente, né, as sanções administrativas seria o quê? Um servidor vai e não cumpre o que está ali no artigo 15, que são aquelas questões das igualdades. Obviamente o município vai punir administrativamente esse servidor, né, sem prejuízo das ações penais ainda, tá? Artigo 17. O município concederá, conforme a lei dispuser, licença remunerada aos servidores que fizerem adoção na forma da legislação civil. O que a gente falou da adoção lá no regime jurídico dos servidores? Se caso tu não viu ainda a aula, depois quando tu ver, tu vai lembrar disso aqui, tá? Mas se tu já viu, tu já tá lembrando, né? Que até quando um servidor ou servidora for adotante de uma criança, né? Tem lá os períodos lá que o município concede de licença para essa pessoa, então, tá? Já está previsto no regime jurídico dos servidores. Se tu não viu ainda, depois tu vai ver, então, tá? O artigo 18 fala que o município garantirá proteção especial à servidora pública gestante, adequando ou mudando temporariamente sua função nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à sua saúde e à do nascituro. Obviamente, se é, por exemplo, uma agente comunitária de saúde, que trabalha caminhando, indo de porta em porta, obviamente, quando ela estiver em estado gestacional, ela vai desempenhar ali funções administrativas, vai ficar mais paradinha nos ESF para não ficar caminhando ali o dia todo, porque isso de ficar caminhando o dia todo é uma situação difícil para o estado gestacional dessa servidora e também para a criança, tá? Então, um exemplo somente, né? Se for uma gestante que é pintora, ela em vez de estar pintando o cordão da calçada ali, mexendo com tinta e produtos fortes, ela vai fazer uma função mais leve, mais administrativa ali, de acordo com o estado gestacional dela, tá? O artigo 19 fala que o município atuará junto com os órgãos competentes na fiscalização do cumprimento das normas legais à manutenção de creches, tá? Então, vai ser o município junto com os órgãos competentes e vai fiscalizar também o cumprimento das normas legais e a manutenção das creches, tá? O município vai cuidar disso para que tudo corra da melhor forma possível também, tá certo? O 20 diz que o município garantirá a educação não diferenciada a alunos de ambos os sexos, eliminando práticas discriminatórias nos currículos escolares e no material didático. Obviamente, então, né, que o município vai
seguindo as orientações do artigo 15, também na parte da educação vai ser respeitado isso. Isso aqui só está reafirmando o que já foi dito no artigo 15, que é não tratar ninguém de forma diferente, né? Que todos devem ser tratados de forma igual ou, de certa forma, equalizando, né, as coisas, né? E o 20, então, está dizendo que na área de educação vai ser dessa forma também, tá certo? Agora, então, nós vamos fazer os exercícios, tá? Para a gente ver o que a gente aprendeu na aula de hoje e como que isso pode cair na tua prova. Vamos lá, então? 1. Compete ao município concorrentemente com a União, exceto. Então, o que compete ao município concorrente com a União são 4 delas, e uma delas não é. Então, vamos ver? A. Zelar pela saúde, bem-estar, higiene, segurança e assistência pública, certo? Promover o ensino, a educação e a cultura, certo? Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de exaustão e erosão dos solos, certo? Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos, também está certo. Então a resposta vai ser: todas as alternativas estão corretas. É a nossa letra E. Tá certo? Vamos para a próxima? 2. Não é um tributo de competência municipal. Imposto sobre propriedade territorial urbana é um tributo. Então vamos ver qual que não é. Imposto sobre serviços de qualquer natureza também é. Imposto sobre produtos industrializados, é o IPI. Esse aqui é o imposto federal, tá, pessoal? Então não é daqueles que a gente estudou como impostos do município. Então vai ser a nossa resposta, a letra C. Agora a letra D. Por que não é? Imposto sobre transferências de bens imóveis é o ITBI, aquela transferência intervivos que a gente já comentou. Ou contribuição de melhoria também é um tributo de competência municipal. Resposta então é mesmo a letra C. Tá certo, tudo dominado. Vamos para a próxima? Não é vedado ao município. Então tem 4 vedações aqui e uma delas não é vedado, tá? Interferir na propriedade particular, olha só, já é de cara a nossa resposta, porque isso não é vedado. Pode ser necessário para fins de desapropriação, pode ser necessário, inclusive, interferir na propriedade particular para uso daquele imóvel em caso de perigo de iminente calamidade pública, alguma coisa assim. Pode ser que seja necessário, vamos supor que dê um desmoronamento ou alguma coisa assim. Eles podem utilizar a casa de uma pessoa para que as equipes de resgate possam estar ali, né, utilizando e usando banheiro, tomando água, alguma coisa assim. Então, assim, o que eu quero dizer é que não é vedado ao município interferir na propriedade particular. Então essa aqui vai ser já a nossa resposta certa. E vamos ver as outras 4, que os outros 4 todos são vedações. Então olha só quais são as vedações. É vedado, então, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o exercício, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Isso é vedado. Contrair o empréstimo externo sem prévia autorização da Câmara Municipal também é vedado. Instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça também é vedado. E destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Isso também é vedado. Resposta letra A. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa terceira aula da Lei Orgânica do Município. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.